A CSL Limited tem suas raízes no início do século XX, em um momento em que a Austrália buscava fortalecer sua capacidade científica e reduzir a dependência de produtos médicos importados. A origem da empresa remonta a 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, quando o governo australiano reconheceu a urgência de ter uma instituição própria dedicada à produção de vacinas, soro terapêutico e outros produtos biológicos essenciais para a saúde pública. Em 1º de abril de 1916, o governo criou oficialmente os Commonwealth Serum Laboratories, CSL, uma instituição estatal concebida para fabricar soros antitoxinas, vacinas e outros insumos biológicos. O Dr. William Penfold, microbiologista com experiência internacional, foi nomeado o primeiro diretor da organização. Penfold estabeleceu uma cultura científica de rigor e inovação desde os primeiros dias, estruturando laboratórios modernos e atraindo pesquisadores talentosos. Nos primeiros anos, o foco da CSL foi a produção de soro antidiftérico e antitetânico, duas das maiores necessidades médicas da época. A difteria era uma ameaça grave à saúde infantil na Austrália, e o país dependia de importações irregulares para atender a demanda. A produção local pela CSL representou uma mudança importante na segurança sanitária do país. Com o avanço da Primeira Guerra Mundial, a organização assumiu um papel ainda mais estratégico, produzindo vacinas para o exército australiano e fornecendo tratamentos para doenças infecciosas comuns entre as tropas. A CSL ganhou reputação pela agilidade na resposta a surtos, inclusive produzindo antígenos para febre tifoide e outros patógenos que afetavam soldados em campanhas no exterior. Após o fim da guerra, a instituição expandiu suas pesquisas e instalações. Na década de 1920, um dos episódios mais marcantes foi a resposta ao surto global de gripe espanhola, 1918-1919. A CSL, ainda jovem, mobilizou rapidamente seus cientistas e produziu uma vacina experimental baseada em bactérias associadas à doença. Embora a ciência da época ainda não tivesse clareza completa sobre a origem viral da gripe, a ação da CSL ajudou a suprir a demanda populacional por medidas de proteção e consolidou o papel da instituição como agente central da saúde pública australiana. A partir dos anos 1920, a CSL diversificou sua produção, passando a desenvolver insulina, após o anúncio da descoberta do hormônio por Bunting e Best em 1921. A CSL trabalhou intensamente para dominar a técnica de extração e purificação de insulina a partir de pâncreas animais, tornando-se a primeira organização a disponibilizar insulina produzida comercialmente na Austrália. Isso transformou o tratamento do diabetes no país, reduzindo drasticamente as mortes e complicações graves. Durante toda a década de 1920, os laboratórios também continuaram produzindo soros contra venenos de animais, como serpentes e aranhas, atendendo a uma necessidade particular do território australiano. A empresa se especializou em antivenenos e aprimorou métodos de imunização de cavalos para aumentar a eficácia dos produtos. Em 1925, a CSL introduziu melhorias tecnológicas na produção, expandiu seus departamentos de pesquisa e fortaleceu sua colaboração com universidades, especialmente a Universidade de Melbourne. Isso permitiu que a instituição elevasse o nível científico de suas operações e atraísse profissionais de destaque na área biomédica. No final da década, a organização passou por modernizações estruturais e aumentou a produção em escala nacional. A CSL tornou-se o principal fornecedor de produtos biológicos da Austrália, com um catálogo que já incluía vacinas, soros terapêuticos, antitoxinas, insulina e antivenenos. A reputação de precisão, qualidade e inovação consolidou sua importância para a saúde pública do país. Assim, até 1930, os Commonwealth Serum Laboratories já haviam se transformado, em pouco mais de uma década, de um pequeno laboratório estatal em um centro científico fundamental
para o sistema de saúde australiano, estabelecendo as bases para o que mais tarde se tornaria a moderna CSL Limited, uma das maiores empresas de biotecnologia do mundo. Entre 1931 e 1950, a CSL passou por um período marcado por avanços científicos importantes, crises globais e uma expansão significativa de sua relevância nacional. Esse intervalo abrange tanto a Grande Depressão quanto a Segunda Guerra Mundial, dois contextos que exigiram da organização resiliência, inovação e forte capacidade de resposta. No início da década de 1930, a CSL continuou a aprimorar sua produção de soros, vacinas e insulina. A demanda por tratamento para diabetes aumentava rapidamente, e a instituição investiu em métodos de purificação mais rigorosos para garantir que a insulina australiana mantivesse a mesma qualidade das versões produzidas na América do Norte e Europa. Além disso, a CSL passou a aperfeiçoar seus programas de pesquisa em antivenenos, ampliando estudos sobre espécies nativas de serpentes altamente venenosas, como a taipan e a serpente marrom. Durante a Grande Depressão, a organização enfrentou restrições orçamentárias, mas manteve seu compromisso com a saúde pública. Mesmo com cortes governamentais, a CSL preservou seus laboratórios e priorizou projetos com maior impacto social, como vacinas infantis e soros de emergência usados no interior australiano. A capacidade de operar de forma eficiente em meio à crise reforçou sua reputação de instituição essencial e sólida. Ao longo da década de 1930, a pesquisa científica global avançaria em áreas como virologia e imunologia, e a CSL acompanhou esse movimento. Os laboratórios passaram a estudar novas técnicas para a produção de antígenos virais, o que mais tarde seria crucial para o desenvolvimento de vacinas modernas. A instituição também colaborou com universidades em estudos sobre doenças infecciosas que afetavam áreas rurais, como brucelose e tétano. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a importância estratégica da CSL cresceu enormemente. O governo australiano intensificou a dependência da instituição para abastecer tanto civis quanto militares. A CSL ampliou rapidamente sua produção de vacinas para soldados, incluindo antígenos contra a febre tifoide e tifo. Além disso, atuou no fornecimento de plasma sanguíneo, anestésicos e outros insumos médicos críticos para operações militares e unidades de campanha. A década de 1940 marcaria um dos momentos mais significativos da história inicial da CSL: o desenvolvimento e a produção da penicilina. Após a descoberta revolucionária de Alexander Fleming em 1928 e os avanços de Florey e Chain na década de 1930, a penicilina tornou-se essencial para o esforço de guerra dos aliados. Em 1943, a CSL foi escolhida pelo governo australiano para liderar a produção local do antibiótico. A escala do projeto foi sem precedentes para a instituição. Pesquisadores da CSL trabalharam intensamente para adaptar métodos de fermentação e purificação em larga escala, e em 1944, a Austrália tornou-se um dos primeiros países fora dos Estados Unidos e Reino Unido a produzir penicilina em quantidade suficiente para uso militar generalizado. A entrada da penicilina na medicina australiana transformou completamente o tratamento de infecções bacterianas, reduzindo mortalidade e acelerando a recuperação de soldados e civis. O feito consolidou a CSL como um centro científico de excelência e demonstrou sua capacidade de inovação em biotecnologia avançada. Após o término da guerra, a CSL voltou parte de sua atenção para questões de saúde pública e para doenças que ressurgiram no período pós-guerra. A instituição investiu em vacinas contra coqueluche, difteria e tétano, iniciando programas de imunização mais amplos e contribuindo para o declínio dessas doenças no país. Além disso, continuou a expandir seu trabalho com antivenenos, tornando-se referência internacional na área. Nos anos finais da década de 1940, a CSL também fez avanços importantes na área de fracionamento de sangue.
pesquisadores passaram a estudar métodos para separar proteínas plasmáticas, técnica que mais tarde se tornaria a base das operações globais da CSL nas décadas seguintes. Esse período plantou as sementes para o futuro protagonismo da empresa na produção de imunoglobulinas, albumina e outros derivados do plasma humano. Ao chegar a 1950, a CSL já se encontrava solidamente estabelecida como a principal instituição de biotecnologia e saúde pública da Austrália. Seu legado na produção de penicilina, vacinas, antitoxinas, insulina e antivenenos marcou esse período como uma das fases mais transformadoras de sua história inicial. A organização seguia como uma entidade estatal, dedicada ao serviço público e cada vez mais integrada ao avanço científico global. O período entre 1951 e 1970 marcou uma fase de consolidação científica, expansão tecnológica e crescente integração internacional para os Commonwealth Serum Laboratories. Após o impacto transformador da produção de penicilina durante a Segunda Guerra Mundial, a CSL passou a buscar novos avanços na área de biotecnologia, intensificando seus programas de pesquisa e ampliando a infraestrutura para atender às demandas emergentes da saúde pública australiana. No início da década de 1950, a organização concentrou-se no aprimoramento de técnicas de fracionamento de plasma humano, uma área que começaria a definir o futuro da instituição. Pesquisadores estudavam processos para separar proteínas plasmáticas como albumina, fatores de coagulação e imunoglobulinas, seguindo o método de Kohn usado internacionalmente. Esse desenvolvimento permitiu à CSL ampliar sua capacidade de produzir derivados do sangue essenciais para cirurgias, traumas e tratamentos crônicos. Ao longo dos anos 1950, a CSL também se dedicou ao fortalecimento de programas de imunização nacional. A organização produziu vacinas contra a poliomielite, doença que causava surtos devastadores em crianças. Quando a vacina de Jonas Salk foi anunciada em 1955, a CSL rapidamente estabeleceu linhas de produção locais. Pouco depois, a instituição também passou a fabricar a vacina oral de Albert Sabin, introduzida globalmente no início dos anos 1960. Esse esforço foi crucial para reduzir drasticamente os casos de poliomielite na Austrália. Paralelamente, a CSL modernizou sua produção de vacinas combinadas, como a tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche. A organização aprimorou métodos de cultura bacteriana, garantiu padrões elevados de esterilidade e investiu em pesquisas para melhorar a estabilidade das formulações. Esses avanços permitiram que a Austrália ampliasse sua cobertura vacinal infantil e reduzisse a incidência de doenças que, décadas antes, eram causas comuns de mortalidade. Na segunda metade dos anos 1950 e início da década de 1960, a CSL intensificou sua atuação em antivenenos, uma área em que já era reconhecida internacionalmente. A instituição expandiu suas pesquisas sobre venenos de serpentes e aracnídeos nativos, aprimorando técnicas de extração e imunização de cavalos. Novos antivenenos foram desenvolvidos para lidar com espécies particularmente perigosas, como a taipan costeira e a aranha de teia de funil de Sydney. Esses produtos seriam, mais tarde, exportados e utilizados em diversos países. Durante a década de 1960, a CSL passou por um processo de modernização científica e administrativa. O governo australiano aumentou o suporte à instituição, reconhecendo sua relevância estratégica. Novos laboratórios foram construídos e equipamentos mais avançados foram instalados, incluindo tecnologias de cultura celular e fermentação industrial. A aproximação com centros de pesquisa internacionais também se intensificou, permitindo à CSL acompanhar inovações globais na área de vacinas virais. Esse período também marcou avanços na área de soros e imunobiológicos, voltados ao tratamento de doenças infecciosas e condições crônicas.
A CSL expandiu a produção de imunoglobulinas intramusculares, utilizadas para prevenção de hepatite e tratamento de imunodeficiências. O desenvolvimento de fatores de coagulação derivados do plasma ganhou importância crescente, especialmente para pacientes com hemofilia, embora o tratamento ainda fosse limitado se comparado às terapias que surgiriam décadas depois. Além das áreas médicas, a CSL também atuou no setor veterinário, fornecendo produtos biológicos para a indústria agropecuária australiana. Isso incluía vacinas para gado e ovinos, fundamentais para um país fortemente baseado em exportação de carne e lã. Esses produtos ajudaram a controlar doenças que afetavam rebanhos e reforçaram a presença da instituição no setor rural. No final dos anos 1960, a CSL já era uma organização madura, com operações sólidas, corpo científico respeitado e uma reputação crescente além das fronteiras australianas. Os avanços em derivados de plasma e vacinas virais mostravam uma clara transição rumo a uma entidade com perfil mais biotecnológico, ainda que permanecesse de propriedade estatal e fortemente ligada às políticas de saúde pública do país. Assim, ao entrar em 1970, os Commonwealth Serum Laboratories estavam preparados para um período de transformações ainda maiores, incluindo avanços tecnológicos, novos desafios científicos e, eventualmente, mudanças estruturais profundas que redefiniriam para sempre o papel da CSL no cenário global. Entre 1971 e 1990, os Commonwealth Serum Laboratories entraram em uma fase de modernização profunda, expansão tecnológica e crescente aproximação com padrões internacionais de biotecnologia. Esse período marcou a transição da CSL de um laboratório estatal tradicional para uma instituição mais sofisticada, com capacidade industrial ampliada e foco crescente em inovação científica. Foi também a fase em que surgiram debates sobre seu futuro, culminando nos movimentos que mais tarde levariam à sua privatização. No início da década de 1970, a CSL intensificou sua atuação na área de derivados de plasma humano, que já vinha ganhando importância desde os anos 1950 e 1960. A demanda crescente por albumina, fatores de coagulação e imunoglobulinas levou a instituição a investir em equipamentos mais modernos de fracionamento e purificação. Durante essa fase, a CSL iniciou pesquisas mais avançadas sobre o tratamento da hemofilia, expandindo a produção de concentrados de fator 8 e fator 9. Esses produtos passaram a oferecer alternativas mais eficazes que o plasma convencional para pacientes hemofílicos. Nos anos 1970, a instituição também avançou no campo das vacinas virais, particularmente com a fabricação de vacinas contra sarampo, cachumba e rubéola, MMR. A CSL acompanhou avanços internacionais e adaptou técnicas modernas de cultura celular e produção viral, aprimorando a qualidade e eficácia de suas formulações. A vacinação em massa dessas doenças transformou significativamente a saúde infantil na Austrália. A pesquisa de antivenenos também continuou evoluindo nessa fase. A CSL ampliou seu catálogo para incluir antídotos ainda mais específicos para espécies nativas, e a produção desses produtos se tornou reconhecida internacionalmente, sendo exportada para diversos países. A especialização australiana em animais venenosos consolidou a CSL como autoridade global no tema. Durante a década de 1970 e início dos anos 1980, a organização enfrentou desafios relacionados ao abastecimento de plasma seguro, uma preocupação crescente no mundo inteiro. Como em outros países, surtos de hepatite e, posteriormente, a chegada da epidemia de HIV/AIDS exigiram mudanças importantes nos padrões de coleta, teste e processamento de sangue. A CSL implementou rapidamente protocolos mais rigorosos de triagem e purificação, incorporando tecnologias como inativação viral por solvente, detergente, que eram consideradas de ponta na época.
A crise global do HIV, iniciada no início dos anos 1980, teve impacto direto sobre a CSL e sobre todos os fabricantes de produtos derivados do plasma. Embora a instituição tenha respondido de forma rápida e alinhada aos avanços científicos globais, o período exigiu constante adaptação a novas normas, testes sorológicos emergentes e pressão por maior segurança. Isso reforçou a necessidade de investimentos contínuos em pesquisa e em padrões internacionais de controle de qualidade. No campo das vacinas, os anos 1980 marcaram a introdução da vacina contra a hepatite B, uma das mais importantes da época. A CSL inicialmente utilizou métodos derivados de plasma, como era padrão mundial antes da tecnologia recombinante. O produto foi crucial para mitigar o impacto da hepatite B na Austrália e serviu como ponto de partida para futuras inovações. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, a CSL também expandiu suas operações veterinárias, fornecendo vacinas e soros para a indústria agrícola, que permanecia vital para a economia australiana. A instituição desenvolveu imunobiológicos para doenças que afetavam rebanhos bovinos, ovinos e equinos, contribuindo para a sanidade animal no país. Durante toda essa fase, crescia o debate sobre o futuro da CSL como entidade estatal. Sua importância científica era amplamente reconhecida, mas especialistas e políticos discutiam a necessidade de maior agilidade administrativa, investimentos contínuos em tecnologia e integração mais forte com o mercado global. Ao longo dos anos 1980, começaram a surgir propostas para transformar a CSL em uma entidade corporativa mais independente, capaz de competir e inovar em escala mundial. No final da década de 1980, a instituição passou por reestruturações internas que visavam torná-la mais eficiente, moderna e preparada para o cenário biotecnológico em rápida transformação. As mudanças incluíram melhoras na gestão, revisão de processos de produção, ampliação das capacidades industriais e fortalecimento dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Aos poucos, a CSL deixava de ser apenas um laboratório estatal de saúde pública e se aproximava do perfil de uma empresa científica global. Ao chegar a 1990, a CSL já estava pronta para uma nova etapa de sua história. As discussões sobre sua corporatização e eventual privatização estavam avançadas, e a instituição havia acumulado décadas de experiência em plasma, vacinas, antivenenos e biotecnologia, bases que permitiriam sua ascensão, nos anos seguintes, como uma das maiores empresas de biociências do mundo. A década de 1990 marcou o início da transformação mais profunda da história da CSL. Depois de quase 80 anos como um laboratório estatal dedicado à saúde pública, a instituição se preparava para se tornar uma empresa biotecnológica moderna, global e competitiva. Esse período foi caracterizado por mudanças estruturais, avanços tecnológicos e decisões estratégicas que redefiniram completamente o papel da CSL no cenário mundial. No início dos anos 1990, a CSL ainda funcionava como uma entidade estatal, mas o governo australiano já havia decidido transformá-la em uma corporação comercial mais autônoma. O objetivo era aumentar sua eficiência, alinhar-se ao ritmo acelerado da biotecnologia internacional e permitir investimentos mais agressivos em pesquisa e produção industrial. Assim, em 1º de janeiro de 1991, a CSL deixou de ser um departamento governamental tradicional e iniciou suas atividades como CSL Limited, uma empresa pública operando como corporação governamental, mas com estrutura empresarial. Essa corporatização foi o primeiro passo para a privatização que viria logo em seguida. Em 1994, após extensos debates políticos e econômicos, o governo australiano decidiu vender a empresa ao setor privado. Em 1994, a CSL foi oficialmente privatizada e começou a operar como uma companhia de capital aberto, listada na Australian Securities Exchange, ASX.
Esse movimento redefiniu completamente a organização, dando à empresa liberdade para investir, competir e se expandir internacionalmente. Logo após a privatização, a CSL iniciou um processo de modernização agressiva. A empresa investiu em novos equipamentos, automatização de processos, sistemas de controle de qualidade e laboratórios modernos para pesquisa e desenvolvimento. Os produtos derivados de plasma, já essenciais para o portfólio, tornaram-se prioridade. A CSL buscou aumentar sua capacidade de produção para atender mercados internacionais e aplicou tecnologia avançada de fracionamento, permitindo maior eficiência e pureza dos derivados. A década de 1990 também foi marcada por importantes alianças internacionais. A CSL firmou acordos tecnológicos com empresas estrangeiras para acompanhar o ritmo das inovações em vacinas e biotecnologia. Esses acordos ajudaram a empresa a acelerar a introdução de novas metodologias, como técnicas modernas de purificação de proteínas, sistemas de cultura celular mais sofisticados e processos industriais mais seguros. Em paralelo, o debate global sobre segurança de derivados de plasma continuava intenso devido aos impactos do HIV e da hepatite C nas décadas anteriores. A CSL investiu pesadamente em tecnologias de inativação viral, testes sorológicos avançados e melhorias na segurança do plasma. A reputação de confiabilidade técnica e rigor científico começou a fortalecer a imagem da empresa no mercado internacional. A partir da metade dos anos 1990, a empresa também ampliou sua atuação na área de vacinas, modernizando processos contra doenças como hepatite B, gripe, sarampo, rubéola e cachumba. A experiência de décadas na produção de antivenenos foi aperfeiçoada, mantendo a CSL como a principal referência global nesse segmento. Um dos marcos mais significativos do final da década foi a decisão estratégica de expandir suas operações fora da Austrália. A empresa iniciou sua presença internacional, analisando oportunidades de aquisição de fábricas de plasma, centros de coleta e empresas complementares no exterior. O objetivo era transformar a CSL em um player global capaz de competir com gigantes europeias e norte-americanas. No ano 2000, a CSL realizou seu movimento mais decisivo dessa fase, a aquisição da ZLB Bioplasma, com sede na Suíça. Essa aquisição mudaria para sempre o tamanho, a estrutura e a posição global da CSL. A empresa deixou de ser uma companhia regional, com alguma presença internacional, e tornou-se um grupo global especializado em terapias derivadas de plasma. A ZLB havia sido fundada há mais de um século e tinha forte reputação científica na Europa. Com essa união, a CSL passou a controlar uma rede internacional de centros de coleta de plasma, novas fábricas de fracionamento e acesso a mercados globais. Ao chegar ao final do ano 2000, a CSL já não era mais apenas um antigo laboratório estatal australiano. Era agora uma multinacional de biotecnologia em franca ascensão, com operações diversificadas em vacinas, antivenenos, hemoderivados e terapias complexas. As bases estavam lançadas para a expansão que transformaria a empresa, nas décadas seguintes, em um dos maiores grupos de biociências do mundo. A partir de 2001, a CSL Limited iniciou uma fase de expansão global intensa, consolidando-se como uma das principais empresas de biotecnologia do mundo. Logo no início do século XXI, a empresa continuou investindo em terapias derivadas de plasma, vacinas e outros produtos biológicos, ampliando suas capacidades de produção e pesquisa. Em 2004, a CSL adquiriu a alemã Aventis Behring, criando a divisão CSL Behring, especializada em terapias plasmáticas e medicamentos biológicos complexos, o que fortaleceu sua presença internacional e diversificou seu portfólio. Nos anos seguintes, a empresa aumentou sua rede de centros de coleta de plasma e estabeleceu operações em vários países, garantindo acesso a mercados globais e consolidando-se como líder no fornecimento de produtos plasmáticos e terapias raras.
Em 2014, a CSL adquiriu o negócio global de vacinas contra a influenza da Novartis, expandindo significativamente sua divisão de vacinas. No ano seguinte, a empresa integrou essas operações e fundou a CSL Seqirus, que rapidamente se tornou uma das maiores produtoras mundiais de vacinas contra a gripe, com presença em diversos continentes. Durante essa década, a CSL continuou ampliando seu portfólio de produtos, investindo em pesquisa e desenvolvimento e consolidando sua reputação em inovação biotecnológica. Entre 2020 e 2024, a CSL manteve aproximadamente 32 mil funcionários globalmente e continuou expandindo suas operações, inaugurando novas instalações de produção e pesquisa. Uma planta de última geração em Melbourne foi projetada para a produção de vacinas de influenza e antivenenos, aumentando a capacidade de resposta a surtos sazonais e pandemias. Ao mesmo tempo, a CSL continuou investindo em terapias derivadas de plasma, imunoglobulinas, fatores de coagulação e tratamentos para doenças raras, mantendo sua liderança em biotecnologia global. Nos últimos anos, a empresa enfrentou desafios de mercado, como a oscilação da demanda por vacinas sazonais em alguns países, e iniciou reestruturações estratégicas, incluindo planos para possível desmembramento da divisão de vacinas. Mesmo assim, a CSL permanece uma multinacional sólida, reconhecida internacionalmente pela qualidade de seus produtos, capacidade científica e compromisso com inovação em saúde, consolidando mais de um século de história como referência global em biotecnologia. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.